Olá, é sempre um prazer muito grande estar aqui gravando mais um vídeo. Espero que todos estejam na paz de Deus e que essa apresentação seja para o proveito de quem estiver assistindo no canal, né? E eu vou dar início nessa palestra que vai falar da fé, né? A fé que nós praticamos, a fé que se fala em todos os lugares, em todas as religiões, mas eu queria discutir um pouquinho sobre o que é, na verdade, quando você fala de fé, você está falando exatamente do quê? Algumas reflexões para nós começarmos esta apresentação. Não tem nada mais abstrato do que a fé. Porém, quando ela existe de verdade, não existe nada mais concreto do que a fé. A fé é um sentimento, a fé verdadeira é um sentimento de dentro para fora e requer o quê? Sabedoria e humildade. A fé verdadeira não pode ser implantada de fora para dentro, não pode ser imposto através de mantras, nem palavras de ordem, não adianta elevar o tom da voz, simplesmente é humildade e sabedoria. E por que nós falamos isso, né? É porque existem muitas religiões, e eu estou falando, já começo a falar de fé que deriva de uma o quê? De uma religião, de uma seita, enfim, de alguma coisa que as pessoas formam grupos e que você acaba, esses grupos têm sentimentos, têm reflexões, têm obrigações, né? E em nome de tudo isso, você adere na sua vida e você acaba vivendo aquela experiência de fé. Esse é o mais comum, não é? E em muitos lugares, a fé, né, a pessoa, dependendo do lugar do mundo em que ela nasce, ela não tem escolha. Nós também, no início, nós não temos escolha. Você vai e começa a praticar, desde criança, pratica a religião que veio dos seus pais. Pratica a fé que veio deles. Se eles não têm religião, você vai e não quer dizer absolutamente nada. Você vai esperar a oportunidade para você praticar algum valor, vai colocar algum valor na sua vida, vai praticar alguma fé. Mas é assim que funciona. E em certos lugares a pessoa não tem opção, né? Por quê? Países do Oriente, muitas vezes, né, a pessoa nasce, ela é obrigada a seguir aquele ritual, aquela religião, não tem outra, não tem escolha. Se tiver escolha, ele vai ser discriminado. Então, a fé religiosa, ela pode ser imposta até pela força, se for o caso, e muitas vezes ela é imposta pela força, ou é pelo convencimento de fora para dentro, ou ela pode até ser imposta pela força, sim, né? Massificação do aprendizado, é assim porque é assim e porque é assim, você não tem opção, né? Em certos países dominados por uma religião, não é possível aderir a outra crença, pois as pessoas são discriminadas e até casos são até mortas. Sacerdotes designam obrigações dos fiéis. E os fiéis que não cumprem alguma obrigação que é do sacerdote, né? Não é no ser divino, é o sacerdote que ele inventa alguns dogmas, algumas obrigações que os fiéis têm que fazer, né? As pessoas que não cumprem são muitas vezes humilhadas em público quando não seguem as recomendações. Só para verificar,
para a gente constatar, não tem nada de excepcional. Eu estou trazendo aqui algumas matérias que são pessoas que acreditam que a automutilação é uma coisa que pode trazer mais vigor, mais energia e tal. Então eles acreditam, essa é a fé deles, eles acreditam. Mas da onde que eles tiraram isso? Nós não sabemos. Possivelmente os sacerdotes que inventaram alguma coisa. Olha, outra religião que estão de roupas diferentes, aparentemente estão se automutilando, né? Aqui eu acho, no meu entendimento, é um pouco mais grave que algumas religiões islâmicas, né? Desde criança, as pessoas, né, são colocadas para defender o Deus deles, né, e não permitir que pessoas de outros credos elas possam contaminá-los, né? É assim que eles julgam essas coisas. Então, desde criança, a pessoa já pegando uma arma na mão, porque aquilo é uma obrigação, defender a religião, defender a igreja deles. Eles acreditam nisso, eles são massificados desde esse tamanho e eles acabam acreditando sim, eles vão, então, fé é uma crença. Se ela tem atitude boa ou não, o resultado não é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da onde vem, como se origina a fé. E aqui, um cerimonial aqui também é outra cerimônia, que nem a fé muitas vezes não tem a ver com com Deus, com o sentimento no Criador, não tem sentimento de nada. Aqui parece que é uma reunião da Ku Klux Klan, né? Que é uma seita e que felizmente já deve ter encerrado as atividades disso aí, porque não era uma coisa lá muito boa. E nós podemos ter a fé por princípios, né? A fé por princípios é aquela que a pessoa nascendo num berço e recebendo uma educação religiosa, com o desenrolar da história, com o desenrolar dos tempos, ela, por princípio dela, ela acaba aderindo para outra religião, para outra fé, né? Então essa daqui é uma das atitudes, né? A atitude humana, nada foi imposto, veio de dentro para fora, do coração para a pessoa, né? Ela segue recomendações ou obrigações, quando for um caso, com alegria, mesmo que seja um sacrifício. Então, a fé nessas condições é uma fé bonita, que lava a alma, e não me importa qual seja a religiosidade da pessoa, é uma fé verdadeira. E tem a fé também, as pessoas às vezes têm uma religião, mas ela tem adoração por um amuleto, por um patuá, por alguma coisa que ela acha que lhe dá sorte, né? Ou lhe traz azar não ter essas coisas. Na verdade é uma fé também, né? É uma fé. Então aqui são vários amuletos, são várias coisas que vêm de religiões diferentes, né? E que a pessoa guarda, mas pode ser até uma pedrinha que a pessoa achou muito bonita, e toda vez que ela está com aquela pedra no bolso, ela acha que coisas boas acontecem. Então, são coisas que tem a ver com superstição, mas superstição eu acredito que não dá só. Ver um gato preto, isso aí dá azar. Então, isso aí que é? É fé também. É um tipo de fé. Olha, e se tiver uma pessoa que vê um gato preto e ela acredita tanto nisso que é capaz de nem sair de casa nesse dia. De tanto é que ela acredita. Então, fé tem a ver com acreditar, né? Então, essas coisas todas, sorte, inveja, mal olhado, fortuna, fartura, tudo isso são coisas associadas a certos amuletos, certos cacuetes até que a pessoa tem. Todo mundo se lembra aqui de quando Moisés, onde ele ficou 40 dias no monte, aguardando que Deus, o Criador,
o Espírito, em nome de Deus, lhe passasse os mandamentos, os judeus hebreus que o acompanhavam imaginavam que ele já tinha morrido. E daí, né, contrariando todas as determinações de Moisés, eles arrecadaram todo o ouro que eles tinham naquele povo todo e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque simpatia, as pessoas têm necessidade de acreditar, mas elas precisam também de alguma coisa material. Então elas despejavam todas as suas necessidades, toda a sua alegria naquele bezerro de ouro que significava uma divindade para ele. Vou trazer aqui outra coisa que as pessoas acreditam, é um tipo de uma simpatia, né? É o buquê de noiva que é jogado na hora que a noiva se despede, né? Quem pega aquele buquê tem sorte de conseguir casamento. Enfim, são coisas que acontecem, são fé, né? São atos de fé. Eu quero... Mas a fé também, ela é uma coisa assim bastante dura quando não está amparada em bases sólidas, né? Por exemplo, eu quero citar o caso de Charles Darwin, que é um cristão e teólogo, ou seja, um estudioso de religião, escritor, cientista e célebre, obra sobre a evolução das espécies. Porém, ele teve uma grande decepção quando ele perdeu a filha dele em 1851, e que ele ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele perdeu a crença em Deus por conta desse fato. Ora, isso a religião católica não traz maiores explicações, não traz de tal forma a consolar uma perda desse tipo. Cadê aquele Deus benevolente, segundo a crença dele? Mas ele não assimilou a perda da filha, e é uma coisa totalmente natural. E ele se tornou, a partir daí, ele se tornou ateu, perdeu totalmente a confiança. Quer dizer, as pessoas, quando não bem amparadas em cima de bases sólidas, são frágeis. Porque a fé depende de estar tudo certo na minha vida. Se alguma coisa der errado, uma doença, uma perda, a pessoa não tem base para ter fé. A fé verdadeira não é moeda de troca. Na ignorância dos antigos, eles sacrificavam animais para pedir uma boa colheita com fartura. Já veio desde muito tempo, muitos e muitos e muitos milênios, em que as pessoas, na ignorância deles, eles acreditavam nas forças da natureza, o trovão, o sol, a chuva. Então, e ele para ter alguma fartura, eles rezavam e sacrificavam animais pedindo que o Deus da chuva, o Deus do sol, lhe desse uma colheita com fartura. Isso já vem de muitos e muitos anos. Eles adoravam e temiam os fenômenos da natureza, como o sol, o trovão, eram esses deuses para quem eles iam pedir os seus favores. O índio adorava, fazia pedidos aos deuses indígenas. Tupã fazia oferendas para obter boas caças, etc. Muitas adorações espalhadas pelo mundo, até não muito longe, sacrificavam até mesmo seres humanos para ter mais força e receber a força de quem foi sacrificado. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir um pouco, né? A fé das pessoas, desde que não é nada com ela, desde que você sacrifique o outro. Então sacrifica uma galinha, sacrifica um bezerro e sacrifica até uma outra vida humana, mas nunca é conosco mesmo. Ou em muitos casos você pode até dar o seu dinheiro que está sobrando ou que está até faltando, tal, você dá o seu dinheiro, mas não mexa comigo. Então a fé das pessoas, né, é baseada ainda hoje
é baseada em coisas materiais. Desde os tempos bíblicos, o sacrifício era sempre no outro tipo, o animal, que era sacrificar um servo. Todas as religiões, cultos, chame o nome que quiser, oferece serviços ou benesses do seu Deus. E está em letra minúscula aqui porque não é Deus, Deus é único, né? Então, o que eu estou comentando aqui são deuses diversos, Deus do sol, Deus da chuva, enfim, o Deus que eles acharam por bem servir, né? Em alguma troca de alguma coisa material. Então, os sacrifícios e até mesmo os donativos é feito em troca de alguma coisa material. Ainda hoje é assim. Entretanto, a doutrina espírita acredita que a felicidade é obtida com a mudança para melhor, orientado pelos ensinamentos do Senhor Jesus, e que sempre exige sacrifício, não para os outros, mas para nós mesmos. O que nós, no Espiritismo, é claro que a caridade faz parte de todas as religiões. Todas as religiões, eles incentivam a caridade, até porque foi o ensinamento de Jesus, é fundamental, amor, justiça e caridade, né? Mas o Espiritismo, além da caridade, a caridade é obrigação de todo mundo, mas além da caridade, ele ainda quer que a gente se modifique naquilo que não está funcionando bem. Então, o sacrifício é dentro de nós. O sacrifício é conosco mesmo, mudança de atitude, servir. Este é o verdadeiro ensinamento que o Espiritismo nos traz. Quando a fé é verdadeira, ela implica em atitudes, os valores morais da vida, né? Então, quando a sua fé, seja ela qual for, implica no nosso dia a dia, implica no modo de agir. Então, nós seremos segundo a minha fé. As pessoas que não acreditam na vida depois da morte, que nós somos eternos, elas vivem o dia de hoje. Se ela puder fugir da justiça, se puder matar para se ver livre de alguém, ela pode até matar. Na religião, todas as religiões, nenhuma delas, ela faz, vamos supor assim, ela deixa a morte sem punição. Ela fala da punição da morte. Mas se ninguém descobrir, então está tudo beleza. Então, nenhuma religião permite isso. Mas se as pessoas não acreditam na vida depois da morte, ela vai resolvendo do jeito dela. Para o bem ou para o mal, as recomendações religiosas tornam as pessoas omissas na sua capacidade, dando aos fiéis a esperança de que um ser supremo resolverá os seus problemas. Isso é muito complicado. Por quê? Porque o donativo que você dá, quanto maior o donativo, maior o pedido que você pode fazer. Estou sempre falando de crenças que a gente sabe que existem, né? Quanto maior o donativo, maior o pedido, tal. Mas se não for atendido, foi você que não rezou direito, enfim, essas coisas todas. Mas não pede para a gente que a gente mude. Não exige. O Espiritismo também não pede nada. O Espiritismo simplesmente são as mensagens, os ensinamentos de Jesus explicados pelo plano espiritual. E é só isso. Se Jesus falou e eu acredito em Jesus, e acredito em Deus, então eu vou procurar me comportar daquele jeito, porque aquele é o jeito certo de você agir. E acredito também na vida após a morte. Se eu não fizer as coisas direito aqui, eu vou pagar sim depois. Então, a fé espírita é isso aqui. Eu tenho certeza que se eu não fizer as coisas bem feitas, se eu não tratar as pessoas com respeito, se eu não tratar as pessoas, não ofender ninguém, enfim, eu vou pagar por isso sim. Nós, seres humanos, temos a fraqueza de ter mais fé e adoração naquilo que a gente pode ver, claro. Já vimos lá pelo bezerro de ouro, por todos aqueles patuás que as pessoas acabam aderindo às suas religiões mesmo, para que dá mais força para os seus sentimentos. A transformação de adoração em objetos, signos, amuletos, imagens variadas, enfim, são objetos de adoração que para muitos, indiferentes da religião, as pessoas acreditam lhe dar sorte e proteção.
Pensamento é matéria? Sim, claro. Pensamento é matéria. Ah, não é não, você não tem razão, você não está certo. Tenho sim. Pensamento é matéria. O Espiritismo nos traz esse ensinamento, mas esse ensinamento também, vamos supor, cada um pode fazer a sua reflexão, né? E aqui vai longe, eu só vou fazer rapidinho uma reflexão sobre isso aqui, mas isso são vários itens que eu vou tratar mais para frente. Um dia que a pessoa está com medo de alguma coisa, muitas vezes ela nem dorme. Ela não dorme, o pensamento sempre volta, enfim, ela acaba até fazendo com que aquelas coisas ruins que ela está com medo que aconteçam, acaba até acontecendo, ou seja, materializou um medo. Muitas vezes, os sacerdotes de algumas religiões, eles usam a intimidação. Olha, Deus vai te punir. Olha, se você não agir desta forma, o castigo vem a cavalo, seja ele do jeito que for. Então, são coisas que a maioria das religiões usa a intimidação e não a aceitação para os fiéis. Então eles usam, né? Já desde o tempo lá de Abraão, era só ele que falava com Deus. Ele tinha alguma mediunidade, tinha algum espírito que falava com ele em nome de Deus, né? Claro que algum espírito abençoado que falava com ele, porque tinha muitas coisas boas, mas ele usava o quê? Ele usava um pouco de sacanagem, vamos dizer assim. Ele falava o seguinte: olha, Deus vai te castigar. E as pessoas, era um jeito que ele tinha de conseguir as pessoas recebessem aquelas ordens, porque todo mundo era muito indisciplinado, inclusive no Moisés. Né? No tempo de Moisés, o povo era quase bicho, era quase animal mesmo. Então, uma pessoa que tinha um pensamento um pouquinho mais elevado, ele precisava de um reforço. Esse reforço vinha do transcendental, vinha de alguma coisa. Ele tinha essa mediunidade, e ele usava isso também para intimidar as pessoas que não tinham. E então o pensamento é matéria. Então os sacerdotes que fazem uso disso para o quê? Para conseguir que as pessoas sigam a sua orientação. Então não há nada mais material do que o pensamento. Se a pessoa aceita a intimidação, ela acaba aceitando a determinação, não porque ela acredita, mas porque ela tem medo de que algo lhe aconteça. Então esse é o inédito em termos de todas as religiões, de todas as seitas, né? Eles usam o sobrenatural, né? Aquilo que a pessoa não pode ver, e acabam inventando alguma coisa, algum pensamento para que eles obriguem as pessoas a agir segundo a recomendação deles. Todas as crenças religiosas pregam a humildade e a caridade e praticam a ostentação. Não precisa nem explicar, né? Vejam certas igrejas, o luxo, quanto que se gastou de dinheiro para fazer aquilo, né? Então, e vendo o exemplo de Jesus, convivia com humildade, com resignação e praticando sempre, ia para as cidades, eles eram recebidos pelas pessoas, porque não tinha hotel naquele tempo, então as pessoas que davam abrigo, davam comida e tal, era assim que funcionava. Então, hoje vocês olhem, todas as religiões, não é uma nem duas, nem são a maioria das religiões, como que é a ostentação, os templos, de que maneira que são. Eles procuram receber donativos para interceder pelos fiéis perante Deus. Eles têm telefone direto para falar com Deus, é o que eles vendem. Quanto maior o pedido, maior o donativo. E se algum favor não é alcançado, foi o fiel que não rezou direito. É o que se chama de fé cegas, conduz ao ódio e à ignorância. E a fé espírita? Mas você está falando aí tal, mas e o espiritismo? Como é que funciona? É diferente? Não, o espiritismo, a sabedoria espírita diz que devemos conversar com o Criador e nunca pedir favores materiais. A oração não deve ser aquelas decoradas, falemos com palavras simples, do jeito que melhor cada um quiser se explicar, com respeito e humildade. Fale com as suas palavras, não é preciso fazer aquelas orações quilométricas e decoradas ou lidas ali na hora, não precisa.
Meu Senhor, eu estou aqui para agradecer por esta vida, por tudo que me destes e peço seu fortalecimento para que eu possa continuar na minha caminhada, sendo sempre fiel a vós. Esta é uma oração que eu inventei agora e você pode fazer a sua do jeito que você quiser. Se estamos muito doentes, não devemos pedir a cura, nem para nós, nem para outrem, porque muitas vezes a doença que a gente está passando é o remédio amargo que nos cabe naquele momento. Muitas vezes, uma pessoa muito orgulhosa, ela passa por um mal momentâneo que precisa da ajuda de outras pessoas, que ajudem a caminhar, ajudem a tomar banho, para quê? Para ele reconhecer, para ele ter a humildade que ele não tinha. Então, muitas vezes, a doença momentânea é como uma febre para o organismo. É um sinal de que você não está se comportando bem, para você ter a oportunidade ainda nesta vida de você melhorar. Peçamos o fortalecimento para enfrentar o que tivemos que passar sem reclamar. Não a ostentação. As casas espíritas normalmente são lugares muito simples e não tem nenhuma ostentação. Se alguém de nós encontrar uma casa espírita que foge desses parâmetros, melhor se afastar. A casa espírita zela pelo aprendizado eterno, colocar na prática o que nós aprendemos nos livros espíritas. Esforça-se para entender os ensinamentos de Jesus e os coloca na prática. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Isto foi nos deixado pelo Espírito da Verdade, que foi em Paris em 1860. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para quem se interessar em assistir ou conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.